Projeta João capítulo 1, verso 14, se você tiver com a sua Bíblia aí. Eu estou chamando essa mensagem aqui de cheios de graça para seguir. Seguir o quê? Seguir a Cristo Jesus, amém? Fomos convocados para uma jornada, seguir o Senhor Jesus. E olha, o Senhor Jesus é rápido como o trovão, amém? Na verdade, até mais rápido que o trovão. E às vezes, nós precisamos assim nos atentar à velocidade que ele age, porque pode ser que nós fiquemos para trás. Fala assim, misericórdia. Você está debaixo da nuvem, não vai perder o foco do mover. Amém? Mas olha, quando você é cheio de favor, você se qualifica para seguir a Jesus. E a beleza da vida está aí. Amém? Deus, Ele é todo poderoso, Ele é toda a riqueza, Ele é toda a sabedoria, todo o conhecimento, Ele é fonte de todo recurso, de toda luz, de tudo aquilo de bom e de virtuoso que há debaixo dos céus. Está em Deus. E Cristo Jesus, Ele se fez intermediário, vou mudar a palavra. Ele se fez mediador entre nós e essa fonte poderosa, amém? Então, olhar para Jesus é conhecer os caminhos que levam à sabedoria, conhecer os caminhos da riqueza. Eu sei que tem muita gente ensinando outros caminhos, mas olha, não passa de breves atalhos e distrações. Só há um caminho e é Cristo Jesus, amém? Quantos discípulos Jesus trouxe para perto dele? Vocês sabem? Quantos? 12, amém? 12. Tinha uma multidão, é lógico que dentro desses 12, ele agia assim de uma maneira pontual com alguns, né? Pedro, Tiago e João parecem ter uma proximidade maior, mas olha, de maneira geral eram 12, era uma equipe de 12 homens, e o 12 na Bíblia, ele tem um significado, eu já falei isso para você. Qual que é o significado do 12 na Bíblia? 12 é a completude profética, aleluia. Então, 12 representa aquilo que é completo. Então, por que ele tinha 12 discípulos? Porque ele está falando assim, ó, essa é a minha obra, fazer de todos. É a completude. Não é só o número 12, não são só os 12 que se destacam, não são só alguns. Era uma mensagem profética. O 12 representa o todo. Então, se você foi salvo, você foi automaticamente convidado por Jesus para fazer parte da equipe dele. Amém? Você crê nisso? E quando você olha para a vida dos discípulos, você vê transformação. Aqueles homens, eles viviam uma vida de rejeição, de repúdio. Por quê? Porque as pessoas que eram dotadas de qualquer tipo de habilidade naquela época, ele se tornava um estudioso da maior riqueza que tinha, que era um estudioso da palavra de Deus. Ele ia aprender a Torá aos pés dos judeus. Agora, aqueles que não se qualificavam para isso, eles viravam carpinteiros, eles viravam pescadores, eles viravam publicanos e toda sorte de outros trabalhos que tinha disponível. Mas todos eram inclusos em uma só categoria: aqueles que não foram aceitos. Amém? Uma verdade dura. E quando você olha para o time dos 12, né, eu anotei aqui para não esquecer, né, você olha para aquele time e a galeria é muito bela, da quantidade de imperfeições que aquele time acumulava. Parece que o 12 não era só para a completude humana, o 12 era para a completude dos problemas. Parece que todo tipo de problema estava naquele time. Mateus, por exemplo, era corrupto. Além de ser corrupto, não tinha nenhum tipo de credibilidade. Por quê? Porque ele era cidadão judeu e servia quem? O Império Romano. Né? É como se ele fosse assim, jogasse no Flamengo, desde a categoria de base, virou profissional, ganha salário, compra carro no Flamengo, mas é torcedor do Vasco. Tem algum vascaíno aí? O cara vira casaca, o cara não tem credibilidade, ele é duas faces. Né? Como que você torce para um time e entrega todo o seu talento para outro? Isso não faz sentido. Às vezes até faz, né? Eu não entendo nada de futebol mais, graças a Deus. Mas Mateus era assim, Tomé. Qual que é a maior característica de Tomé? Ele era cético, incrédulo, ele duvidava, né? Quem mais? João, a Bíblia faz menção de que era muito jovem e também tinha uma outra característica, parece ser aquele menino mole, né? Fleumático, chorão, sensível demais, né?
talvez hoje tenha se tornado uma qualidade entre os homens, mas só para os homens deste século. A firmeza sempre foi um atributo esperado da parte masculina, amém? Então, homens amam, mas amam de maneira firme, né? E João parece não ser desse time. Então, se hoje já é difícil andar com um homem chorão e mole, imagina naquela época, hein? Quando a sandália fazia um calo, né? Quando caía um cisco nos olhos, né? Oh, Jesus! Tinha que de vez em quando dar um sacode nele, né? Quem mais? Judas, traidor e dissimulado, né? Como que alguém caminha do seu lado, devota com você uma aliança, come no mesmo prato que você, beija seu rosto e te entrega por dinheiro. É muita dissimulação. É muita dissimulação, né? Ele estava ali como alguém que estava ouvindo, como alguém que estava recebendo, mas o seu coração estava completamente separado daquela realidade, né? Ele estava ali na mesa com os do time de Jesus, mas era da sinagoga de Satanás, amém? Seu coração não havia se convertido. E Pedro? Como é que era Pedro? Temperamental, desequilibrado, explosivo, né? As atitudes, se você ler os evangelhos, você vai ver que eu não estou falando besteira, né? Em um momento ele está falando assim, cheio do Espírito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e 2 minutos depois Jesus vira para ele e fala assim, sai Satanás! Que cara 0,80, ele foi de 0 a 100 num pico, numa frase. Então ele era completamente, talvez hoje ele seria contado entre aqueles que têm bipolaridade, né? Ainda bem que nós somos uma nação de povo curado, amém? Aleluia! Mas essas são as características desse time, né? Quem mais? André era inseguro, Tadeu era confuso, né? Talvez você nunca escutou muita coisa a respeito de Tadeu, mas Tadeu, ele é o retrato claro daquele cara que está sempre assim preocupado com o movimento social político. Então, ele queria estar bem posicionado, mas ele não conseguiu identificar o teor político ou o posicionamento político daquele ministério. Então, ele ficou assim, meio que ele não sabia se ele ia para a direita ou se ele ia para a esquerda. Vocês me entenderam, né? Amém? Tiago, qual Tiago? Tiagão, amém? Está todo mundo assistindo The Chosen hoje, fica mais fácil de identificar. O filho de Zebedeu, ambicioso, né? O que ele queria com todo aquele trabalho e todo aquele envolvimento? Como é que eu faço para sentar no trono assim, do lado do Senhor? Eu não quero sentar em qualquer lugar. Eu não quero sentar nas últimas, eu quero sentar... O Senhor senta onde? Eu quero sentar na direita. E põe João para sentar na esquerda, né? Então ele estava de olho na recompensa, ambicioso. Quem mais? Filipe, hesitante limitado. O que é ser hesitante? Hesitante é aquele cara que está dando assim, glória a Deus! Aí você pergunta para ele assim, glória a Deus? Aí ele fala assim, não, misericórdia então, né? Você consegue ver o tanto que ele é assim, hesitante, depende do contexto, ele está confiando o seu posicionamento. Natanael era desconfiado, né? Vocês lembram de Natanael? Achado debaixo da figueira? Qual que era a desconfiança de Natanael? Ele fala assim, tem como vir alguma coisa boa desse lugar? Né? Homem desconfiado. Tiaguinho, né? Qual que é aqui a característica de Tiaguinho? Inho, né? Você já viu alguém assim, inho, que fez alguma coisa, Tiaguinho, o que ele fez? O que você sabe que ele fez? É apagadinho, não tem ele. Simão Zelote, o extremista, né? Esse aqui tinha um posicionamento claro, né? Bem claro. Inclusive, ele reforçava com a arma na cintura. Ele era muito bem posicionado. Mas todos esses homens foram chamados de um lugar de rejeição e de imperfeição para tomarem conta, darem seguimento à obra mais importante da história da humanidade. Amém? Então, por que eu estou te contando isso? Porque é a graça de Deus quem qualifica os homens para seguir a Jesus. Esses homens, eles não foram contados entre os habilidosos. A Bíblia não menciona só as boas partes. Às vezes parece até uma caricatura de um time, porque se olha para o time de Jesus, tem muito mais deslizes e derrapadas do que qualquer outra coisa. Em todo tempo, Jesus está dando
mostras de falta de sabedoria para aquela equipe, para aquele povo que andava com ele. Tanto é que todo o movimento de Jesus soa como luz e como sabedoria. Por quê? Porque ele era a própria luz. E aqueles homens precisavam do senso de desqualificação para permanecer no lugar de dependência. Amém? Olha, sem a graça de Deus, ninguém consegue seguir a Jesus. Quando eu falo de a graça de Deus, eu não estou falando de o tipo de mensagem que nós escolhemos pregar, não. Ou uma doutrina que nós ensinamos, não. Eu estou falando da encarnação de Deus na terra. A graça de Deus, ela não é uma doutrina, não é um segmento, não é um estilo de igreja, não. É uma pessoa que desceu dos céus. Aleluia. Então, ela se faz relacional. Se você olhar para toda a Bíblia, é em Cristo Jesus que a mensagem passa a ser relacional e frutífera. Sim ou não? No Velho Testamento, era a lei quem discernia ou quem separava os salvos dos não salvos, os abençoados dos não abençoados, os santos dos profanos. Por quê? Porque ela estava toda baseada no comportamento. Mas e esses homens? Eles foram chamados com os comportamentos tortos para viver a santidade extraordinária daquilo que Cristo estava fazendo. Boa parte dos milagres que acontecem nos evangelhos são operados por Cristo Jesus, sim ou não? Mas estes homens compunham a equipe daquele mover extraordinário que estava acontecendo naquela época. Quantos aqui querem ser participantes do mover de Deus? O nosso chamamento é para isso. A sua percepção precisa se acender para essa realidade. Não tem como seguir a Jesus. Os irmãos entendem quando eu falo seguir a Jesus, não é ser da videira. Os irmãos entendem que seguir a Jesus é ter o Espírito Santo como um conselheiro. Os irmãos entendem? É ouvir a voz de Deus, sim ou não? Você já viu tanto que é difícil aceitar a opinião de pessoas que te contrariam? É difícil ou não é? Lá na sua equipe de trabalho, tem uma pessoa que tudo que você fala, ela é do contra, ou ele é do contra. Ele se contrapõe, te questiona em tudo que você fala, e todos os seus erros estão na mira dele. Já encontrou pessoas assim nos seus relacionamentos? Essa pessoa é uma pessoa que você quer se relacionar? É uma pessoa que você traz para próximo, sempre que você tem um projeto, um planejamento, algo futuro, você quer ouvir essa pessoa? Sim. Você é assim? Não, você não quer ouvir essa pessoa. Porque debaixo dos céus, ela está completamente habilitada para mostrar para você que você não é. Então, a lei, ela cumpre com o seu propósito quando ela especificamente consegue mostrar para mim e para você a nossa incapacidade. Esses homens, eles não tinham a capacidade de seguir a Jesus. E eles sabiam disso, por quê? Eles haviam sido rejeitados na escola. Eles não serviram para entrar na escola dos discípulos. Os fariseus cumpriam com o treinamento. Eles eram religiosos e pontuais naquilo que precisava ser feito. E para esses homens, ouviu-se um não. Até a vinda de Cristo Jesus. Quando Jesus é manifesto, e a Bíblia fala que ele fez isso, cheio de graça e de verdade, ele olha para os rejeitados e fala o quê? Vem e segue-me. Larga as redes, Pedro, porque você não vai ser mais conhecido como pescador de peixes. Olha, isso para o judeu era uma ligação direta com o que tinha acontecido. Ele era um fracassado, um marginal, porque ele havia sido rejeitado para os conhecimentos daquele que vive e reina. Agora, o próprio rei está falando, você foi rejeitado entre os religiosos. Você foi reprovado no conceito moral. Na escola da santidade você não servia porque você era pecador. Mas eu sou Deus que vem com graça e bondade na sua direção. Vem e segue-me. Ele vem para abençoar, amém? Aleluia. Esses homens só puderam acompanhar a Jesus porque ele era bom o suficiente. Ontem eu estava lavando aqui uma parte do apartamento. Nós íamos receber visita, né? E eu tenho essa imperfeição. Quando eu vou receber visita, eu gosto de fazer de conta que eu vivo limpo, organizado, cheiroso. Você não, você é assim.
Mas eu finjo que eu sou, saio correndo, pego as coisas na casa, guardo, né? Pego um armário assim, abro, jogo as coisas do menino tudo lá dentro e fecho. Se não fechar, eu ponho a bicicleta assim, como se estivesse por acaso ali. Fecho uma porta, às vezes, né? Precisa. Empurra as coisas para lá e fecha, e fica tudo um brinco, bate um bom ar. Eu estava fazendo isso ontem e o Natan estava me ajudando, né? Aí eu ia com o rodo, rapando para ir, e o Natan vinha com o rodo de lá para cá. Aí eu, é para lá, e ele foi. Aí eu segui rapando, concentrado, ouvindo a pregação. Aí quando eu cheguei no finalzinho do corredor, né, jogar água para fora, olhei para trás, cadê o Natan? Com a mangueira lá atrás, jogando água e morrendo, onde eu tinha limpado. Falei, Jesus poderoso. Se fosse um homem natural, você está demitido, cara. Não, vai lá para dentro. Você está atrapalhando, você não serve para andar na minha equipe. Mas olha, a equipe de Jesus era assim, toda estabanadinha. Mas eu consigo desqualificar meu filho? Consigo? Não, eu não ando iludido de que ele é o funcionário perfeito, o limpador mais eficiente. Não tem essa ilusão. Ele provou para mim que ele está completamente desqualificado. Mas por que está no meu time? Porque é meu filho. Meu filho, é um espírito de filiação. Então não abro mão, é com ele que eu vou avançar, é com ele que eu vou vencer. Se há planos de prosperidade, é com Noah, Natan, Camila e Videira Santa Helena que nós vamos avançar. Por quê? É porque somos bons? É porque há em nós muita consagração e santidade? Não. Talvez Deus tenha reunido aqui, debaixo desse teto hoje, os mais imperfeitos, os mais controversos, os mais tumultuados, né? Os mais complicados. Só por causa da palavra, ela não é, amém? Só porque ela usa a palavra, amém? Ela é uma bênção para a honra e glória de Jesus. E às vezes ele trouxe para cá, para surpreender quem se acha alguma coisa, amém? Eu creio que é assim que Deus tem operado no nosso meio. Você se vê como um desses discípulos? Ou você já se vê completamente aperfeiçoado? Você está habilitado para fazer toda a obra de Deus? Você pode chegar assim diante do Espírito Santo e fazer para ele assim, eu estou aqui. Você consegue fazer isso para o Espírito Santo? Não, pode ficar tranquilo aqui, em Santa Helena está resolvido. Sabe por quê? Aqui, ó. Vocês conhecem esse movimento? Você pode chegar para Jesus e falar assim, fica tranquilo, eu estou aqui, está resolvido. Consegue fazer isso? Se você não consegue fazer isso e nem tem coragem, bem-aventurado és tu. Foi contado entre os desqualificados que foram chamados por Cristo Jesus para viver na dependência dele. E esses homens, eles foram tirados do anonimato, postos em situação, em circunstância de evidência. E hoje nós contamos as suas histórias. Olha, você consegue imaginar o poder de um legado transmitido por mais de 2000 anos? Que empreendimento é esse? Que existe há mais de 2000 anos. Só a igreja do Senhor. Só a palavra do Senhor, só essa equipe de CEOs, sócios, não sei o que chamaria hoje, né? Mas foi através desses homens. Hoje seria desqualificado para todas as faculdades. Mas no time do Senhor Jesus, ganhou cadeira cativa, aleluia. Então se você, olhando para você mesmo, se vê desqualificado, se você é mau administrador, se você é uma mãe desequilibrada, destemperada, se você é uma mulher insegura, se você é um homem temperamental, explosivo, inseguro, ciumento, gastador, não importa qual seja a imperfeição, Cristo é a perfeição que você precisa. E a única coisa que você precisa fazer é exemplo desses homens, seguir a Cristo Jesus. Amém? Nós estamos vivendo um momento em que os homens, eles estão valorizando muito a questão da mentalidade, das conexões, usando palavras para discernir ambientes, né? Tem um termo que eles usam muito, até para desqualificar o poder de Deus, né? Certa vez eu vi alguém falando sobre ambiência, e falou que tinha lugar que nem Deus conseguia operar. Chegou lá em um lugar que ele falou assim, aqui nem Deus pode fazer. Então, nós estamos diante desse cenário. As pessoas até estão indo para os templos, mas de maneira religiosa. Estão indo para obter conhecimento. Esses homens que seguiam Jesus, nenhum deles foi qualificado
foi convocado ou comissionado porque aprendia de maneira rápida, ou era proativo, pontual, prático. Não. Eles tinham imperfeições. E as suas fraquezas era o que Deus precisava para manifestar o poder de Deus. Então, todos esses atributos e doutrinas hoje, elas cumprem de maneira a tirar o poder e a potência da palavra de Deus, uma vez que ela consegue te qualificar. Então, sabe quando é que a pregação é boa? Quando você entende. Quando você consegue transmitir ela na célula. Ou então quando ela vai de acordo com os seus pensamentos. Eu concordo com isso. E aí você avalia o que Deus está transmitindo com base em um baú de conhecimentos, talentos e coisas que você tem. Olha, mero conhecimento natural. Esses homens, eles foram chamados para caminhar graciosamente mediante a fé. Sabe o que eu estou falando para você? Que às vezes eu falo 1 hora e 15 minutos aqui e você não entende nada. Isso não te desqualifica. Você é abençoado da mesma forma. Até quando você não consegue participar efetivamente das reuniões, isso não te desqualifica. Por quê? Porque não foi por atributos de mérito e comportamento que Ele nos chamou. Não, Ele nos chamou das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Aleluia. Ah, pastor, então eu posso viver uma vida desleixada? Olha, se você tem uma vida mesmo para o Senhor Jesus e a sua experiência é genuína com Ele, é impossível, né, alguém que conheceu dos manjares dessa terra voltar a visitar as lixeiras e as latas de lavagem procurando comida. Alguém que foi tirado daquele lugar, ele consegue perceber a grandiosidade de tudo aquilo que Deus tem oferecido hoje. Amém? Então a graça de Deus é o que te habilita a seguir a Jesus. E o que transforma você, o seu temperamento, o que transforma o seu caráter, o que muda você de maneira interior, não é estar próximo do fulano ou do beltrano. Não é aprender ou não aprender, não é a sua capacidade de memorizar, não. É a sua disposição em permanecer seguindo o Cordeiro. Aleluia? Eu separei aqui algumas verdades imprescindíveis para a sua permanência. Aleluia? João capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como ao do Filho único do Pai, Filho único de Deus. Aqui o que a Bíblia está dizendo é que o próprio Deus se fez carne para se fazer residente na terra. Essa não era a forma material dele nos céus. Deus é espírito, mas ele se fez carne. Se resumiu a algo muito inferior para poder se tornar um habitante na terra e viver de qualquer forma? Não, viver cheio de graça e de verdade. Tem um propósito para isso. O esforço que Deus faz na direção da humanidade é para manifestar algo a eles, trazer uma mensagem. Qual que é a mensagem? Graça e verdade. Então o primeiro ponto que você precisa se atentar no que diz respeito a ser cheio de graça para seguir a Jesus e se tornar um discípulo de Cristo imparável é a supremacia da graça de Deus. Projeta João capítulo 1, verso 17. Só andar 3 versículos para frente. Olha o que a Bíblia diz a respeito da lei. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio do Filho. Quem é que tem um Filho único e envia ele para uma missão decisiva de vida ou morte? Quando é que alguém faz isso? Só quando a mensagem é muito importante. Quem é Moisés? Moisés é o servo, é o escravo. A mensagem de Moisés está onde? A mensagem de Moisés, ela foi entalhada nas pedras, sim ou não? Não é lá nas pedras que ele entalha os mandamentos? E pedra é o quê? Naquela época a pedra era uma forma comum de expressão. Era onde tinha que escrever mesmo, nas paredes e nas pedras. Não tinha outro lugar para entalhar aquilo. Então eles faziam ali de maneira clara para transmitir uma comunicação. Se fosse hoje, certamente postaria no Instagram, colocaria no Facebook, no YouTube. Mas naquela época, qual que era o meio de comunicação? Eram as pedras, um meio de comunicação natural,
um meio de comunicação comum. A mensagem do servo, ela vem para desqualificação e vem com um tipo de natureza. Qual que é a natureza da pedra? A natureza da pedra. A pedra está contada entre os seres vivos? Sim? Sim ou não? Sim ou não? Não. É morte. Quem se relaciona com a morte gera vida ou morre também? Pega um cadáver grande de capivara, amarra nas suas costas e passa a viver com ele na sua cacunda assim. O que vai acontecer? Se relacionando com a morte, o que vai acontecer? Essa carcaça vai apodrecer, né? E aí, em contato com a sua pele diariamente, aquelas bactérias vão tocar a sua pele vai começar a necrosar. De repente, você é coparticipante da morte, está vivo, mas a morte dela já passou para você. Se tirar a capivara agora, nem faz diferença nenhuma, porque ela já fez o que precisava ali no seu lombo, e agora é só questão de tempo. A morte vai te consumir e vai te fazer tal qual ele é. Por quê? Porque é estéril. A lei é boa, ela é perfeita, mas ela não pode gerar, porque ela não promove relacionamento. Amém? Então ela pende para a impessoalidade. Mas agora, em contrapartida, na nova aliança, a mensagem é a mensagem da graça. E para apresentar a mensagem da graça, não se escreve nem em pedras, nem em papéis. E não se posta também nas redes sociais. Não se monta uma mentoria, não. O próprio Deus se faz gente. Olha, você consegue medir o valor de uma mensagem pelo mensageiro. Sim ou não? Sim. O valor da mensagem, ela está completamente direcionada ou ligada ao valor do mensageiro. Para trazer uma mensagem, a primeira mensagem na velha aliança, utiliza-se o servo. Na nova aliança, o próprio Deus desce dos céus para comunicá-la aos homens. Como está escrito aqui em João capítulo 1, verso 14, e o verbo, aquele que era palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender que essa mensagem do Evangelho da Graça, ela é suprema. É supremacia da graça. Não é essa mensagem mais o bom comportamento. Não é essa mensagem mais a sua santidade. Mensagem mais a sua generosidade, mais a sua fidelidade. Não, não, não. Esses homens não precisaram fazer nada mais do que dizer sim para Jesus. Olha, eu não estou falando para você que eles falaram sim uma vez só, não. Todos os dias, Jesus aprontava uma com aqueles caras. Se você ler o Evangelho de João, você vai perceber que tem um momento que Jesus fala para o povo assim, olha, eu sou o pão ao qual deveis comer. Se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E eles se escandalizaram. E esse é só um dos momentos, essa é só uma das formas de escândalo que esse ministério de Jesus manifesta na terra. Mas nesse especificamente, a Bíblia fala que a igreja começou a diminuir. Esse pastor agora, ele perdeu as estribeiras. Ele está falando que não é do cordeiro mais que nós temos que comer para a salvação. Tem que comer da carne dele. Já viu isso? Comer carne humana. Meu Deus do céu. Nunca vi pecado tão... E as pessoas começam, por causa da contrariedade, sair. Isso vai até o nível dos discípulos. Aí Jesus vê o burburinho, vê a movimentação entre eles e fala assim, olha, vai embora também. Eles vinham com boas recomendações, falando, Jesus, pega leve, desse jeito o povo não vai ficar. Jesus, não fala assim com eles, porque o Senhor falando desse jeito, eles ficam assim, aí ó, lá mais uma família vai embora. E aí Jesus fala assim, não, eu não estou preocupado não, essa é a mensagem, a única mensagem, qual? Essa que eu vim manifestar, graça e verdade. Se eles não têm ouvidos, eu entendo, é difícil mesmo. Bobos são aqueles que acham que a mensagem da graça é qualquer mensagem, não. Para transferir ou transmitir qualquer mensagem, qualquer um poderia ter sido levantado, mas eu não sou qualquer um, eu sou o primogênito, eu sou o Filho de Deus, amém? Por uma mensagem qualquer, podia levantar qualquer homem, qualquer pessoa, não é? Hoje está muito assim, qualquer pessoa pode pegar uma câmera, pode ir para um lugar e mandar qualquer mensagem. Por quê? Porque é, de fato, uma mensagem qualquer. Mas no que se diz respeito à graça de Deus, ele falou, não,
esse aviso eu mesmo tenho que levar. Isso é tão poderoso, tão importante, tão imprescindível, tão decisivo para os casamentos, para a criação dos filhos, para a administração dos recursos, que eu, o próprio Deus, preciso me encarnar na terra e transmitir aos filhos dos homens. Então todos os dias eles tinham que falar assim. Sabe o que Pedro responde? Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna. E olha, ele tinha propriedade, porque ele, diante da lei, estava completamente morto e desqualificado. Completamente endividado, quebrado. Seu casamento a ruínas. E de repente, ele consegue respirar como quem está vivo novamente. Ele, por causa de uma palavra, lança as redes. E ele vê uma circunstância que não se alterava há muitos anos, que não mudava. Já era o terceiro, quarto, quinto relacionamento e aquilo não mudava. Já era o sexto, sétimo empreendimento, não mudava. A pessoa já estava assim, caindo os cabelos da cabeça e não mudava. Mas de repente ele ouviu uma palavra: joga as redes novamente, volte ao largo, jogue à direita, e ele faz. E o que ele nunca tinha obtido no seu conhecimento, na sua força, agora acontece. Então quando ele fala, é só aqui que tem as palavras de vida. Qual era a palavra de vida? Era a palavra de vem, e ele podia andar sobre as águas. Lança as redes e elas não vão voltar vazias. Era uma mensagem que deixava claro o comportamento. Olha, as pessoas hoje elas estão se afeiçoando a ler muitos materiais, ouvir muitos pregadores, mas não tomam o cuidado. Eu não estou aqui para restringir você acerca daquilo que você lê, não, eu leio de tudo. Mas olha, eu tenho um crivo de avaliação. E o crivo é a supremacia da graça de Deus. Aquilo que vai ficar nos meus pensamentos, aquilo que eu vou usar para a minha vida e aplicar na criação dos meus filhos e dos meus discípulos, precisa ser a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Quem está mais próximo de mim sabe, o meu comportamento é dependente, é refém da mensagem do Evangelho da graça de Deus. Não me comporte de outra forma. Aquilo que o Evangelho manifesta na terra, graça e verdade, precisa ser o parecer dos filhos de Deus nessa terra. Aleluia! Então a primeira verdade é essa: a mensagem da graça é suprema. Não tente misturá-la a nada, a nada. Não, eu até entendo a mensagem da graça, mas sabe o que é, pastor? Na minha vida é porque eu ainda faço isso. Mas eu acho que porque eu ainda faço isso, Deus ainda não me abençoou. Você vai colocando critérios, os critérios eles vão se tornando em redomas de proteção. Você mesmo vai promovendo pedras para o seu caminho. E de repente, olha, de tanto subir pedra, pular pedra, você vai perdendo as suas forças, o encanto vai acabando. E de repente a sua fé está completamente apática, fria, indiferente, não consegue ser ativada. Por quê? Porque você esqueceu do fundamento. Qual que é o fundamento? O fundamento não é aquilo que você consegue fazer. Não é quem você é quem Cristo é. Segunda verdade que você precisa se lembrar para seguir a Jesus é libertos da lei. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. 1 Timóteo 1, 8. Se tiver com a sua Bíblia aí, esse é um bom versículo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela utiliza de modo... olha só, a lei tem condições de uso. Qual que é a legitimidade do uso da lei? Passa. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Não se promulga lei para quem é justo. Você não faz uma pessoa justa refém da lei, refém dos mandamentos. Então, olha, tem uma direção para a lei ser aplicada. E ele fala, olha, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas. Mas para o justo não se promulga lei. A base não pode ser o merecimento. Pastor, quando é que eu faço menção da lei, do pode ou não pode, do certo ou errado? Quando eu estou diante dos pecadores. Mas quando eu estou com você aqui, a mensagem que te fortalece, que te revigora, é a mensagem da graça, a verdade atual. Aleluia? Eu preciso lembrar você de que você é do time de Jesus. E não importa o que você faça, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, nada pode te separar do meu amor. Foi eu quem escolhi você para o time. Eu não olhei para as suas condições, eu olhei para o meu
poder. Para mim é bondade, isso é bondade de Deus. Então qual que é o problema muitas vezes? Nós usamos da legitimidade para fazer uma aplicação distorcida da lei. E aí nós começamos a aplicar a lei nos nossos relacionamentos. Sabe como é que você faz isso? Muitas vezes você se conformou a uma maldição, a um resultado ruim, a uma circunstância ruim dentro da sua casa, às vezes até no seu corpo físico, por causa das suas transgressões. Pastor, como é que isso acontece? Acontece assim, ó. Eu nunca pequei, mas já ouvi muitas pessoas que pecam. Aí eu vou contar para você como é que elas relatam. Elas falam assim, elas cometem um pecado, né? Fez alguma coisa lá muito feia, né? Vamos pegar qualquer pecado aí. Adulterou. Aí ela adulterou, saiu ali do contexto do adultério e falou, meu Deus, o que é que eu fiz? Não devia ter feito. E agora, passa-se algumas horas aflito, angustiado. E de repente, olha para um lado, olha para o outro e percebe que a situação não perdeu o controle. As coisas não mudaram. E aí, não é tão ruim assim. Respira aliviado, vai tocando a vida. A normalidade é restaurada completamente. Passam os dias escondendo o celular, colocando senha, vivendo assim, pisando nos ovos. Mas depois ali de alguns dias, a normalidade invade ali o ambiente, o contexto, e eu passo a viver tranquilamente. Até o dia que você bate o dedinho bem na quina da mesa, assim, ó. Já viu? Na hora você pensa assim, era melhor que não tivesse dedo. Podia ter arrancado logo do que deixar esse trem doendo desse jeito. Você bate, alguém já fez isso? Não, vocês são tão santos, né? Nem chutar o cantinho da mesa. Pá! Aí você fala assim, é castigo. Aí começa. Aí essa mentalidade, ela aparece. E você começa a se conformar a ela. Olha, você está fazendo um uso ilegítimo. Porque a Bíblia fala aqui em Timóteo, volta, que a legitimidade do uso não pode ser a promulgação para o justo. Fala assim, eu sou. Mais força, eu sou. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi feito justiça nele. Não pode mais se promulgar lei. Então, olha, às vezes você pode até ter o desejo de vir me ouvir e me ver falando assim, olha, nós precisamos de mais santidade, mais consagração. Não se pode agradar a Deus com qualquer comportamento, não é qualquer oferta. Olha, essa é a mensagem que todo mundo gosta de ouvir. Por quê? Porque ela está dentro dos homens. É um conceito moral que Deus te criou com ele impresso no seu coração e na sua mente. Você não precisa de relacionamento. Então, olha só, lavar o corredor ali sozinho é muito mais rápido, é muito mais pontual, é muito mais efetivo. Mas e aí? Você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? Porque essas crianças hoje, que estão aprendendo comigo, elas vão colocar a mensagem, o legado que eu estou colocando na terra para andar 40, 50 anos à frente da minha existência. E qual que é a sua opção? Qual que é a sua escolha? Talvez em algumas áreas você nem quer saber de extensão, você quer encerrar, mas Deus é eterno. E Ele se preocupa com a sucessão da sua mensagem. E é por isso que Ele escolheu, às vezes, até andar mais devagar, se essa for a condição de você permanecer. E sabe por que Ele faz isso? Ele faz isso porque nos ama. Aleluia? Então não é pelo mandamento, né? Projeta, por favor, Mateus capítulo 8, verso 5. Mateus, se tiver com a sua Bíblia aí, 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião e implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo. Olha só, esse homem, ele é romano, ele não é judeu. Ele não está contado entre os seguidores de Jesus. Ele não era da igreja, ele era de Roma, ele era de outra congregação, profana e perseguidora dos cristãos. E ele afirma para dentro da igreja, olha só o que ele diz.
nem mesmo em Israel, entre vocês, dentro da igreja, eu vi tamanha fé. A fé vem pelo ouvir, mas este homem não havia ouvido nenhum sermão. E outro, ele estava fora da aliança. Você sabe o que qualifica esse homem aqui a ser abençoado? Ele não conhecia a lei. Ele não conhecia os mandamentos. Nós não temos aqui a mesma possibilidade que ele, mas olha, ele foi abençoado porque não sabia dela, não sabia da existência da lei. E aí ele decidiu se achegar. Sabe aquelas pessoas que elas são assim, vento virado? Ela chega no ambiente assim e fala com qualquer um, vai em qualquer... Se ela chegasse aqui agora, ela seria capaz de chegar aqui e fazer uma pergunta para mim no meio da pregação. Já viu gente assim? Então, esse cidadão romano, ele faz mais ou menos isso, centurião. Ele faz isso, ele não mede as circunstâncias, ele não avalia, ele não fica preso. Não, por quê? Porque para ele não existia lei, ele não conhecia os mandamentos. Olha só, quando Jesus faz um milagre dentro do barco de Pedro, sabe qual foi a reação de Pedro? Sabe qual foi? Os peixes estavam assim, a ponto de pôr o barco a pique. E a reação de Pedro foi: aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Por que ele concluiu isso? Porque diante da santidade, a lei fez com que Pedro atestasse a sua imperfeição. Então a lei cumpre o seu papel quando mostra as suas debilidades. Mas quem não conhece a lei, não se preocupa com os atributos, se achega com ousadia. Amém? Então esse cara aqui, ele pode se achegar tranquilamente e foi abençoado por isso. Se você olhar em Marcos capítulo 7, verso 24. Marcos 7, 24. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui também rápido. Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para uma das terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era o quê? Por que a Bíblia está mencionando a nacionalidade? Para mostrar para você que ela não pertencia à lei. O que vai acontecer com a mulher sirofenícia? A filha dela vai ser abençoada. Por quê? Porque ela não se relacionou com a lei, ela se achegou diretamente a Cristo Jesus. Então tem duas formas de nós sermos abençoados e permanecermos seguindo a Cristo Jesus como seus discípulos. Uma é com desconhecimento total da lei moral. Este homem e essa mulher, eles estão fora da aliança, estão fora da igreja, qualificados para serem abençoados. Por quê? Foram diretamente a Cristo, sem olhar para si. Às vezes você está assim tentando se encaixar, tentando desenvolver um senso de pertencimento com a religião cristã, tentando se aproximar, se achegar, mas para você se batizar tem algumas coisas que precisam se ajustar. Sabe como é que é o nome disso? Conhecimento da lei. Não está se achegando diretamente a Jesus, mas está considerando aquilo que precisa ser feito para se tornar qualificado, para se aproximar. Mas a Bíblia fala que o véu se rasgou e ele se fez acessível. Aleluia! Projeta agora, eu dei 2 exemplos de pessoas que não conheciam, ignoravam a lei por falta de conhecimento. Agora, João capítulo 4, verso 23. Essa já é mais uma passagem conhecida da mulher no poço de Jacó. E no verso 23, ele diz assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diferente do centurião, diferente da mulher sirofenícia, ela estava em um dos poços de Jacó. Ela é da aliança de Abraão, ela é de dentro do povo, ela tem conhecimento da lei. E por que ela sofre o impacto dessa mensagem? Porque Jesus está falando para ela, sabe a igreja que você tem vergonha de ir? Sabe a igreja que você some de lá por causa do seu comportamento?
Sabe a igreja que você não consegue se posicionar, se firmar e permanecer por causa dos seus pecados? Então, é chegada a hora, e agora vem, em que os adoradores poderão adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela entendeu, ela falou assim, então não é mais com base nos padrões que me permitem ou não entrar no templo, é em espírito e em verdade. Ele conclui, porque Deus é espírito e dá importância para aqueles que o buscam em espírito, aleluia. Então essa aqui, ela entendia a lei. E ela, por que você acha que essa mulher ia buscar água no momento onde não tinha ninguém? No sol mais quente. Porque ela não queria se relacionar com aqueles da condenação. Ela fala, olha, vês que tu és profeta. Ela fala para ele, por quê? Porque a profetada já era conhecida. Ela já tinha ouvido muitas vezes, Deus tem um plano na sua vida. E no máximo, o que a profecia revelava era que ela estava em pecado. Deus tem um plano na sua vida. Endireita os teus caminhos. Deus tem urgência na sua vida. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Mas sempre o profeta selava o chamamento com o quê? Com uma conduta moral. Deus tem um chamamento, mas você já teve 5 maridos. E o sexto que você está se envolvendo nem seu é da fulana, é adúltero. Só que tem uma coisa, eu sou o 7º e de uma vez para sempre perdoados são os seus pecados. Olha, ele hesitou, mudou. Por que ela experimentou de transformação? Essa mulher foi completamente transformada. Sabe por quê? Porque multidões não seguem pessoas de caráter dúbio. Prostitutas não acumulam pessoas, não trazem direção para ninguém. Mas a Bíblia fala que o fim do curso desse ministério com essa mulher foi uma cidade inteira rendida à mensagem do Evangelho da graça de Deus. Sabe por quê? Porque eles viram, aconteceu alguma coisa com essa mulher. Eu não sei qual foi o acontecimento, eu sei pela palavra que ela explodiu de revelação, mas olha, ela encontrou um acesso. Ela descobriu que ela não precisava mais ficar restrita de ir ao templo, que agora em espírito e em verdade, os caminhos haviam sido restaurados. Lucas capítulo 19, verso 1. Lucas 19, verso 1. Aleluia, os irmãos estão comigo ainda? Aleluia. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado maioral dos corruptos e ricos procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele homem baixo, homem pequeno. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu. Como é que ele desceu? Ele desceu depressa. E o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Quantas pessoas já tinham sido restituídas por Zaqueu? Quantas? Nenhuma. Ele só falou. E Deus o promoveu ao status de salvo. Houve salvação. Essa casa inteira foi salva, mas ele ainda não havia restituído ninguém. Ele ainda não havia partido dos seus bens. Porque, olha, uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz, né? Eu posso pregar aqui muito bonito, mas se na prática eu dou empurrões e socos dos meus filhos na minha esposa, eu me livre, amarrado no nome de Jesus, nos meus filhos e na minha esposa, né? Você não vai devotar crédito à minha pregação. Por quê? Porque eu sou incoerente, né? Então, uma coisa é ele falar, outra coisa é ele ir lá no banco, transferir o carro para os irmãos, não passa esse carro para ele, a fazenda para o outro, dividir os bens entre os pobres, procurar quem ele defraudou, se abrir para ser procurado. Então, olha, tem todo um curso aí. Mas olha, Jesus conclui dizendo que houve salvação. Zaqueu é um exemplo de alguém que conhece a lei, mas se tornou muito mais sensível à sua incapacidade.
Homens assim, santos, não entravam na casa de pecadores, mas Zaqueu se viu no lucro, porque Jesus havia o escolhido. Amém? Então, olha só, de um lado estão aqueles que desconhecem a lei, do outro lado é aqueles que pela lei são convencidos de que não são coisa alguma. Amém? Toda vez que você cogita andar pela lei, você se depara com a incapacidade, com a esterilidade, com o pecado. O que Deus está tentando nos mostrar nessa noite é que só há um meio e só existe um só caminho, que é Cristo Jesus. Aleluia! Terceira e última, escrevi 10, mas só preguei sobre 3. A natureza da justiça. Projeta, por favor, Efésios, capítulo 2, verso 8. Aqui em Timóteo nós lemos que não se promulga lei para o justo. Como que a justiça é estabelecida nas nossas vidas? Graciosamente, por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8, está dizendo assim, ó. Pela graça, o que está escrito? Pela graça, mediante, isso não vem de vós, é presente de Deus. A sua justiça não provém de mérito. A sua justiça provém da bondade de Deus. Aqui a Bíblia está falando que ela vem graciosamente mediante a fé. Natureza da justiça. Natureza da justiça. Olha, muitas pessoas, elas caem em contradição no que diz respeito à sua identidade em Cristo Jesus, porque elas não percebem que o que acontece no processo da justificação é uma mudança de natureza. Então, você não recebe poder para mudar o seu comportamento. Não, você morre natureza pecaminosa e nasce natureza divina. Isso é justificação. Amém? Caso contrário, você só seria perdoado. Então, olha, conheço muitos ladrões que foram perdoados e hoje eles são conhecidos como ex-ladrões, ex-drogados, ex-prostitutas, ex-assassinos, porque eles foram perdoados. Mas a natureza da justiça divina te fez tal qual ele é. A natureza que você recebe em Cristo Jesus é uma natureza divina, santa, pura e justa, o suficiente para você não aceitar a promulgação da lei sobre a sua vida. Aleluia! Porque a lei vai promover condenação. E a Bíblia diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles. Projeta, por favor, Romanos, capítulo 8, verso 1. Ele faz menção da lei. Romanos 8, 1. Agora, pois, quando? Agora. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 8. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então, para nós concluirmos essa salvação, essa justiça que te faz igreja gloriosa do Senhor e te levanta para ser discípulo de Cristo, é algo inabalável e eterno. Amém? Se você continuar lendo o capítulo 8 de Romanos, você vai ver que ele conclui dizendo: nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, vamos ficar de pé?